recebido uma orientação, creio, de Deus também, da gente fazer um pouco mais de estudo mesmo da palavra. Usar a quarta-feira para esse propósito, da gente peguei um estudo, a gente vai começamos domingo e a gente vai dar continuidade hoje. E eu creio, né, assim, Deus tem dado uma direção para a gente em 2021. E depois a gente vai conversar com os irmãos, né, para decidir algumas coisas, ver o que os irmãos acham. E 2021 a gente está preparando aí algo para a gente fazer. Todos acharam? Gálatas 4:19. Depois de Coríntios, Gálatas, viu? Gálatas 4:19. Não sei. Vamos ler aqui. Diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar o tom da minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Amém? Obrigado, Jesus, por esta palavra. Te louvamos, te agradecemos, damos graças ao Senhor por tudo que foi falado, por tudo que foi meditado nesta noite. Pedimos a Deus que o Senhor esclareça em nós, em nosso coração, o teu plano, o teu propósito. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar? Vou sentar também. Domingo passado, nós falamos, né, começamos a falar sobre o Guia Pós-Salvação, que é o GPS. Né? Eu estou anotando aqui porque geralmente eu esqueço. Né? E aí nós falamos, né, lá em João 3 sobre o nascimento, sobre o novo nascimento, né? O novo nascimento e o crescimento e o amadurecimento do homem de Deus, da mulher de Deus, que há uma necessidade, né, que nós precisamos nascer, crescer e amadurecer para que a gente possa dar fruto para Deus. E hoje nós vamos falar, né, de algo muito importante dentro desse processo, que é a oração, né, que é a busca, que é a intercessão. Aqui, graças a Deus, essa igreja é privilegiada, porque tem bastante gente em relação ao número de membros, a maioria é de oração. A maioria das pessoas são pessoas da oração, são pessoas que se dedicam a isso. Né? E aqui tem uma pergunta no começo, né? Nós podemos esperar novos nascimentos sem fecundação? Isso na vida espiritual. Nós estamos desejando um crescimento da igreja. Faz tempo que a gente sonha, que a gente deseja. E nós podemos esperar esses novos nascimentos, né? Se fosse criança, tem condição de esperar sem que houvesse uma fecundação? Sem que houvesse um óvulo, sem que houvesse um espermatozoide, sem que houvesse uma fecundação? Não tem como nascer criança sem isso. Né? E aqui falando de igrejas de uma forma geral, muitas igrejas se preocupam com a obra da evangelização, de evangelizar, levar a palavra para as pessoas, convidar as pessoas para virem. Mas se esquecem do ministério da intercessão. Sem a oração, não há novos convertidos. A nossa igreja tem trabalhado o contrário. Né? Muitas pessoas trabalham com evangelismo em massa, têm uma forma de evangelizar, que nós ainda não alcançamos essa maturidade para o evangelismo, nós não temos ainda
Claro, isso é algo que não deve depender só de vocação, todos nós temos que ter o interesse de fazer esse trabalho, mas nós sabemos que Deus levanta pessoas vocacionadas para o evangelismo, e essas pessoas ainda não chegaram aqui. Mas nós temos as pessoas vocacionadas para a intercessão, vocacionadas para a oração, e isso é algo muito bom, né? E aqui está dizendo que muitas igrejas têm, né, a preocupação de evangelizar. Nós também temos, e muitas vezes nós convidamos pessoas no evangelismo individual, entre parentes, entre amigos, entre pessoas próximas. Nós sempre estamos convidando pessoas para vir na igreja. Mas sem uma intercessão, sem uma oração, sem uma adoção de oração para essas pessoas, a gente não consegue um resultado. Eu tenho estudado isso e tenho visto que nós precisamos, como igreja, não apenas organizar os cultos, não apenas organizar os cultos e esperar que as pessoas cheguem, ou organizar o culto, convidar as pessoas que elas vêm, depois elas vão embora. E existe, né, essa necessidade de que tenhamos um organograma de como nós vamos fazer para alcançar as vidas, né? E a intercessão na Bíblia ela é comparada à gestação, né? A gravidez pode ser um momento de felicidade, mas há muitas dores até que o bebê nasce. A nossa igreja, as pessoas da nossa igreja têm passado por muitas lutas, como a gente falou agora há pouco. Esse ano foi um ano de luta, esse ano foi um ano de coisas, de dificuldade mesmo para muitos de nós aqui. Só que isso é o resultado, talvez, da posição que Deus colocou a gente, que é a posição de oração, a posição de interceder, a posição de buscar por alguém, de buscar pela obra, de buscar por pessoas. E esse processo ele é comparado com uma gravidez. Na gravidez tem momentos bons, tem momentos felizes, tem momentos alegres, mas quando está para nascer a criança, já começa aquela angústia, já começa aquela preocupação. Quando vai chegando no 8º para o 9º mês, a mãe já vai ficando preocupada, o pai, o mais ansioso, já vai ficando preocupado com tantas outras coisas, porque vai nascer e a gente não sabe que hora que essa criança vai nascer, né? A gente teve experiências, né, de criança que resolve, de repente, falar, não estou fazendo nada mesmo, vou nascer. E aí, em situação que deixa a gente, né, preocupado, deixa a gente com dificuldade. E tem aqueles que demora para nascer, que gera dores, que causa sofrimento na mãe, que está programado, está imaginando ali que vai nascer um horário, nasce 10, 12 horas depois, e a mãe fica sofrendo. E todo esse processo é mais ou menos parecido com o que passa aquelas pessoas que se propõem a orar por alguém, que se propõem a interceder. Então eu louvo a Deus porque somos pessoas que intercedem por outras pessoas. Apesar da gente não ter visto o resultado ainda, mas em algum lugar está nascendo alguém por causa dessa oração que é feita aqui. Em algum lugar Deus está fazendo algo e a gente precisa crer nisso, confiar nisso, que esse sofrimento, essas coisas que têm acontecido, essas dificuldades que a gente tem enfrentado, é porque nós estamos mexendo com o mundo espiritual, estamos mexendo com algo que não quer que a gente faça isso. Esse desânimo para orar, ele é porque nós estamos em uma batalha para que pessoas venham nascer espiritualmente, para que Cristo venha nascer no coração de alguém. Alguém tem que buscar, alguém tem que interceder, alguém tem que orar, alguém tem, como se diz, pagar um preço de oração. Aí alguém vai me dizer, mas Jesus já pagou o preço. Sim, Jesus pagou o preço e nós somos salvos pelo amor que Cristo tem por nós, mas agora nós temos que trabalhar para que esse evangelho venha a crescer. E o trabalho precisa ser feito através da oração, né? Muitas vezes a atitude de alguém, por quem nós intercedemos, pode piorar ao invés de melhorar, porque Deus começa a tocar na pessoa e isso traz um desconforto para
para com seu antigo estilo de vida. Muitas vezes a gente escolhe orar por alguém, parece que a pessoa piora, a pessoa briga com a gente, a pessoa é mal educada com a gente, a pessoa desafora, a pessoa cria circunstâncias, às vezes, para que você desista dela. E muitas vezes a gente desiste de alguém, talvez quando está próximo de Cristo nascer, na vida daquela pessoa, está próximo de Cristo nascer no coração dela, mas ela nos causa tantas dores, elas nos causam tantas coisas ruins que a gente acaba desistindo e abortando a missão de ganhar alguém. Então, que nessa noite, essa palavra venha nos animar, que as dificuldades que a gente passa, que as dificuldades que estamos passando, às vezes, por causa desse dom, desse talento que Deus deu para a gente, que não venha causar desânimo em nós. Mas saber que quando essas dificuldades vêm, é porque nós estamos caminhando contra alguém, que estamos caminhando contra alguma força. E nós estamos, quando a gente caminha contra o vento, ou caminha quando você nada contra a correnteza, você está lutando contra aquilo ali para você vencer. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos lutando contra um império, contra um poder que nós não vemos. Alguns talvez nem acreditam que esse poder existe, mas ele existe, ele é nosso adversário. E só que a Bíblia fala para nós em vários lugares que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Então nós temos um adversário que olha para nós e vê em nós um inimigo, porque nós estamos lutando para ganhar pessoas para esse reino. E é bom que ele saiba que nós somos inimigo dele. Somos adversário do inimigo das nossas almas e das almas das outras pessoas. Mas nós vamos vencer. Então esse nascimento, essa gestação que causa dores, é porque vai nascer algo para o Senhor. Né? E quando Deus nos direciona para orar por alguém, Ele não interage geralmente com a pessoa diretamente por causa dos seus pecados, mas Ele olha para o intercessor. Deus, Ele coloca pessoas em nosso coração, Ele coloca pessoas no nosso caminho, e nem sempre é a pessoa que a gente gosta, nem sempre é a pessoa que a gente quer bem, nem sempre é uma pessoa legal. Deus coloca pessoas chatas, pessoas implicantes, pessoas problemáticas. E Deus coloca essas pessoas para nós gerarmos Cristo dentro dela. E Paulo estava falando aqui que ele sentia dores de parto quando nós lemos, para que Cristo fosse formado dentro daquelas pessoas. Cristo vai ser formado como um bebê no ventre de uma mãe. Vai ser formado em vidas, mas para esse bebê ser formado, para essa vida receber a Cristo, vai precisar de uma intercessão da igreja. E aí é que nós entramos. Nós somos uma igreja de intercessores, nós somos uma igreja de intercessão. Deus deu um talento para tantas outras aí, para evangelismo. E Deus deu um talento para nós, para interceder, para orar, para buscar, para clamar. O nosso povo é povo de oração. A nossa igreja é a igreja que busca, é a igreja que clama, é a igreja que se preocupa com as pessoas. Então Deus nos deu esse talento e nós vamos usar para conquistar, né? Nós não intercedemos por aqueles que nós achamos que merecem, mas nós intercedemos por obediência a Deus. Se eu for olhar para alguém que eu vou interceder, eu vou falar, essa pessoa não merece. Pessoa dessa daí, rapaz, como é que eu vou orar por ela? Eu vou desistir de orar, essa pessoa não merece. Mas se a gente for analisar quem nós éramos antes de Deus nos chamar, já pensou se aquela pessoa que Deus usou para que Cristo fosse gerado em nós, aquela pessoa que Deus usou para gerar Cristo no nosso coração através da oração, já pensou se aquela pessoa olhasse para mim, por exemplo, e dissesse, Mariano não merece. Ele não merece que eu ore por ele, ele não merece que eu interceda por ele. Aliás, eu nem gosto dele, ele nem gosta de mim. Né? E talvez, se alguém tivesse desistido de nós, nós não estaríamos aqui hoje. Verdade. Então, se nós estamos aqui é porque alguém não desistiu da gente. Lá onde eu comecei, no Rosair, provavelmente alguém lá orava por mim. Na minha casa, meus pais oravam por mim. Quando eu vim aqui
para o pastor Antônio, a Colares e o grupo deles orava por mim. E hoje eu sou o resultado, Cristo foi plantado em mim, mas quantas lágrimas eu gerei no coração de tantas pessoas, até que Cristo me alcançasse. E hoje quem está na posição de chorar por alguém, quem está na posição de orar e de pagar um preço de oração por alguém, somos nós. Deus nos levantou para isso, Deus nos levantou por isso. E porque alguém precisa disso, o Senhor levantou aqui a 100. E nós estamos aqui por conta disso. E nós vamos fazer esse trabalho, porque foi esse que o Senhor colocou para nós. Né? Aleluia. Precisamos orar para que Deus abra os olhos daqueles que estão com a visão obscurecida. Existem muitas pessoas que estão com os olhos vendados. E nós precisamos orar por eles. Acredito que a missionária Anice, enquanto está ouvindo, já está lembrando de alguém que está com os olhos fechados e precisa ter esses olhos abertos. E vai ser aberto como? Com a nossa oração. 2022, a nossa oração vai sacudir lares, vai sacudir famílias, Aleluia. vai sacudir pessoas. 2022, pessoas vão ser constrangidas pelo amor de Cristo e vão ser gerados porque essa igreja vai estar orando por eles. O terreno precisa ser preparado, o coração da pessoa, antes que ela aceite a Jesus. Dessa maneira, ela não desperdiçará a oportunidade quando o dia da visitação do Senhor chegar para ela. Então, todo o terreno, antes de receber uma plantação, ele precisa ser preparado. Eu me lembro quando eu morava na fazenda, que tinha na beira da estrada próxima ali do Rio Servo, tinha lá do lado esquerdo, vários montes de calcário que era usado para aquela plantação. Não lembro se era o pasto, o que era que as pessoas colocavam ali. Eu tenho essa imagem. E aquele calcário era usado para preparar a terra para uma plantação que estava próxima a vir. E talvez se não tivesse aquela ajuda, aquele calcário ali, aquela terra não produziria o pasto ou o que era para ser produzido ali. E tem pessoas, Deus é todo poderoso e Deus pode fazer o que Ele quiser, só que Ele nos levantou para interceder pelas pessoas. Então Deus pode fazer o que quiser na terra, o quanto Ele quiser. Ele é todo poderoso, só que Ele escolheu pessoas como nós para interceder por alguém que talvez está ainda lá na beira, no fundo do poço, e ela espera que nós venhamos interceder para que ela sinta, para que ela perceba a oportunidade que ela vai receber da parte de Deus. Em 2022, as pessoas vão receber oportunidades, elas vão ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus, porque nós estaremos orando por elas. E não é função do intercessor resgatar ninguém, nem intervir na correção de Deus na vida alheia. Não é minha função. Às vezes nós oramos e lançamos ali uma semente, a pessoa não aceita naquele momento e a gente já dá vontade de falar igual Paulo falou, seja entregue para Satanás e tal. Muitas vezes eu já fiz uma oração dessa lá na Moreninha, me revoltei com alguém, entreguei para o Satanás. Mas às vezes não é isso que Deus espera de nós. Eu fiquei tão revoltado lá com um grupo de pessoas que a gente fez uma oração lá, entregamos tudo eles. Mas foi uma oração de imatura, né? Não era isso que Paulo estava dizendo. Então quem sou eu para julgar quem vem ou quem não vem? Eu estou aqui para interceder por eles. E é Deus que vai fazer a obra, seja quem for o indivíduo, né? Como intercessores devemos guiar as pessoas até a salvação, como uma mãe espiritual, ajudá-las a crescer espiritualmente até que tenham o seu próprio relacionamento com o Senhor. Então a nossa responsabilidade é interceder pelas pessoas. E depois de interceder, nós vamos trabalhar com essas pessoas. Nós precisamos aprender, isso é o próximo ponto, né, dessa mensagem. Nós precisamos aprender a tratar essas pessoas, a discipular essas pessoas, a orientar essas pessoas de que maneira elas vão chegar no reino de Deus. Glória a Deus. Eu preciso colar em alguém quando Deus me der alguém e ter paciência com essa pessoa até o ponto de Cristo ser gerado. Meu passo, o nosso talento, a nossa aptidão,
aqui da SEM, é orar e interceder. Mas nós vamos precisar aprender a evangelizar e depois nós vamos precisar aprender a discipular. Discipular é o quê? É você ensinar a palavra, mas talvez a gente não está tão preparado para ensinar. Mas você pode motivar para a pessoa vir no culto, porque ela vai aprender no culto. Você pode motivar essa pessoa a congregar, você pode estar próximo dela, passar na casa dela, falar, olha, eu vou passar na tua casa para a gente ir para a igreja. Vamos para a igreja junto, eu te ajudo, vamos lá. Então esse é um processo que nós vamos também, além da oração, nós vamos precisar fazer. Glória a Deus. E o que Deus nos chamou para fazer não é tarefa, muitas vezes, para a gente ser notado pelas outras pessoas, mas é uma tarefa que o céu vai nos perceber. O céu está nos percebendo, o céu está nos observando já tem um tempo. Aleluia. E eu acredito que nós precisamos cada dia mais amadurecer nesse processo de interceder. Escolhe alguém, adota alguém e ore por aquela pessoa, consagre por ela, um dia, se possível, jejua por ela, e Deus vai dar o momento certo para a gente conquistar essa pessoa. Quando algumas pessoas saíram daqui da SEM, esse ano principalmente, o Senhor colocou no meu coração para adotar os pastores dessas pessoas. Eu adotei 4 pastores em oração. Depois que essas pessoas saíram, eu adotei esses 4 pastores e eu tenho orado por eles. Eu tenho pedido a Deus por eles. Eu tenho clamado ao Senhor, porque as pessoas que saíram daqui são pessoas importantes para nós. E onde elas estiverem, elas continuam sendo importantes para nós. E continuam sendo importantes para o reino. E eu vou ficar muito triste se elas forem para um lugar que o pastor não se importa, ou que o pastor prega algo que elas não, que pode tirar essas pessoas do caminho do Senhor. Então, eu entendi que eu precisava orar por esses pastores, e desde então, eu tenho orado por eles. Pastor Odair, pastora Bruna, pastor Anderson, e o pastor Daniel, e pastor José Menezes agora. Então, eu estou orando por esses 4. O Senhor colocou no meu coração. Então, que nós possamos colher essa palavra e entender que foi Deus que nos colocou nessa posição de intercessores. Nós não somos bons evangelistas, talvez. Nós não somos bons discipuladores ainda, mas nós já somos intercessores. Os outros pontos, o Senhor vai nos capacitar, o Senhor vai nos ensinar, e esse ano que vai chegar será um ano de colheita. Pensa na alegria que a gente vai ter, cada um de nós aqui. Quando você vê aquela pessoa que você está orando por ela, intercedendo por ela, você vê ela entrando aqui na igreja. Você vê ela de joelho lá no altar, você vê ela recebendo a palavra. Você vê ela sendo discipulada e de repente você vê a pessoa indo para o batismo e você vê a pessoa trazendo outras pessoas. E quando alguém disser alguma coisa para ela, quando ela tiver a oportunidade, ela vai falar, eu quero agradecer o irmão fulano, foi quem me ajudou a chegar onde eu cheguei. Imagina a alegria que nós vamos ter. Esse momento vai chegar. Mas antes desse momento chegar, a gente precisa estar ciente que teremos dores, teremos dificuldades, teremos problemas, teremos momentos de desânimo. No mundo teríamos aflições, o Senhor deixou bem claro para nós. Mas se nós perseverarmos, o mesmo caminho que Cristo teve e venceu o mundo, foi destinado para nós também. E nós venceremos esse mundo tenebroso, conquistando vida, ganhando vida, trazendo vida para o reino de Deus. Porque esse é o plano do Senhor. Gálatas 4,19 a gente já leu. Eu quero ler Romanos 8, 22, para a gente encerrar. Atos Romanos 8, 22, que também tem algo a ver aí com o que a gente está falando. Na próxima quarta a gente vai dar continuidade. 8, 22. Que diz assim: sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos
interiormente aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança somos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por algo que já tem. Se, porém, esperamos o que não vemos, com perseverança o aguardamos. O que nós estamos esperando? Nós estamos esperando aquilo que nós não vemos ainda. Pelos olhos naturais, eu não estou vendo aqui, por exemplo, o Marcos, a Daiane e a Victória, ainda. Eu não estou vendo aqui tantas pessoas que eu gostaria que estivessem. Mas eu estou crendo que Deus vai fazer uma obra. Eu não estou vendo Elice ainda aqui, mas ela pode vir. Não estou vendo Eliette, fisicamente, mas espiritualmente eu posso crer. Eu posso plantar no meu coração, adotar esta pessoa em oração. Deus vai trazer ela até mim, para que eu possa falar sobre Jesus para ela. Aleluia. E ela possa tomar uma decisão com Cristo. Amém? Quem concorda? Quem entende que pode fazer isso? Amém? De repente você está aqui com a mão levantada e Deus está falando para você. Alguém que você vai orar. E talvez não é nem quem você gosta muito, nem é quem você tem muita afinidade. Mas é quem o Senhor colocou para você orar. Você vai orar e falar: Deus, prepara a oportunidade para eu lançar uma palavra assertiva no coração dessa pessoa. Às vezes a gente pensa: poxa, devia ter convidado ontem. Poxa, passou esse domingo e eu não convidei. Mas talvez não é o momento ainda. Deus está preparando o coração, preparando o terreno. No momento certo você vai lançar a rede, igual Pedro fez. Vai arrancar 153 grandes peixes, como o livro de Lucas fala. Então, no momento certo, Deus vai nos dar a sabedoria. No momento certo, nós vamos lançar a rede. E essas pessoas virão para a glória do Senhor. Amém? Quem recebeu a palavra? De Jesus. Vamos orar? Vamos ficar em pé, então. Quero que você dirija